Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus, o amor infinito de Deus nosso Pai, estejam presentes junto a você, rádio ouvinte, e toda a sua família. Grandes massas supostamente religiosas vão sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia, quais fileiras de sonâmbulos inconscientes. Fala-se de Deus, em fé e em espiritualidade, qual se respirassem na estranha atmosfera de escuro pesadelo. A criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja, a que propósitos atende, a que finalidade se destina. Faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se para senhorear o próprio caminho. Trechos da mensagem Necessário Acordar, extraída do livro Pão Nosso, Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E com ela iniciamos o primeiro programa deste ano do Espiritismo em Marcha, que traz informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Bom dia a todos. A mensagem de hoje tem o título Tribulação e Trabalho, do livro Hora Certa, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Quem se refere à tribulação nem sempre se lembra de que a nossa condição na vida física é a melhor oportunidade que a divina providência nos poderia conceder, com vista ao nosso próprio aperfeiçoamento para a vida superior. Sonhas com a vitória do bem e com a luz do bem nos corações e por vezes te perdes em projetos fantasiosos para atingir a concretização dos teus melhores ideais. Estacas, no entanto, à frente da carência, da fidelidade, da incompreensão e do obstáculo, recolhendo-te em muitas ocasiões ao medo e à inutilidade. Toda sombra de tribulação, porém, se desfará ao calor do trabalho a que te dediques na seara do bem. Se não possuis apoio suficiente em matéria ameaçada para colaborar na beneficência, trazes contigo a possibilidade de transmitir aos companheiros o bom ânimo e o otimismo de que se mostrem necessitados para o desdobramento das obras. Se não contas com a equipe familiar que aspirais a usufruir para atingir os fins a que te propões, tens a família maior da comunidade em geral, na qual sobram os necessitados de paz e consolação, aos quais poderás estender a tua mensagem de esperança. Em qualquer parte onde te consagres ao trabalho, consegues esquecer ou liquidar a tribulação, para que obtenhas os maiores valores da vida, capacitando-te para distribuir tranquilidade e coragem, alegria e renovação aos que te cercam. Espiritismo em Marcha, agenda. As instituições espíritas em nossa cidade e em todo o estado, em sua grande maioria, continuam com reuniões públicas suspensas. A Federação Espírita Pernambucana e a Comissão Estadual do Espiritismo sugerem que somente as instituições que se percebam em condições de atender
a todos os protocolos do governo estadual, tenham reuniões públicas. As restrições colocadas nestes protocolos especificam, por exemplo, não utilizar ar-condicionado ou ventiladores, uso de máscaras durante todo o evento religioso, inclusive por parte de palestrantes, distanciamento entre os participantes, acesso ao auditório com idade limite de 60 anos ou de pessoas com comorbidades, pressão elevada, diabetes, obesidade, dentre outras. O impedimento de trabalhadores e simpatizantes a partir dos 60 anos, mesmo que não tenham nenhuma comorbidade, é um dos motivos de desestímulo, levando ao adiamento da abertura da maioria dessas instituições. Então, ainda devido à questão da pandemia do coronavírus, esses protocolos continuam vigentes. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. O orgulho e a humildade. Continuação. São eternas as riquezas? Não desaparecem quando se extingue o corpo envoltório perecível do teu espírito? Lança sobre ti um pouco de humildade. Põe os olhos, afinal, na realidade das coisas deste mundo, sobre o que dá lugar ao engrandecimento e ao rebaixamento no outro. Lembra-te de que a morte não te poupará, como a nenhum homem, que os teus títulos não te preservarão do seu golpe, que ela te poderá ferir amanhã, hoje, a qualquer hora. Se te enterras no orgulho, quanto então de lamento, pois bem digno de compaixão serás. Orgulhosos, quereis antes de serdes nobres e poderosos. Talvez estivesses abaixo do último dos vossos criados. Curvai, portanto, as vossas frontes altaneiras, que Deus pode fazer se abaixem, justo no momento em que mais as elevardes. Na balança divina são iguais todos os homens. Só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. São da mesma essência todos os espíritos e formados de igual massa todos os corpos. E nada os modificam os vossos títulos e os vossos nomes. Eles permanecerão no túmulo e de modo nenhum contribuirão para que gozeis da ventura dos eleitos. Estes, na caridade e na humildade, é que têm seus títulos, de nobreza. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos ecoe nos vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação, isto é, fazei o bem com humildade, que cada um proceda pouco a pouco à demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Não continueis a duvidar da bondade de Deus, quando dela vos dá Ele tantas provas. Vimos preparar os caminhos para que as profecias se cumpram. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais retumbante da sua clemência, que o enviado celeste já vos encontre, formando uma grande família, que os vossos corações, mansos e humildes, sejam dignos de ouvir a palavra divina
que ele vos vem trazer, que ao eleito somente se depare em seu caminho as palmas que aí tenhas deposto, volvendo ao bem, à caridade, à fraternidade. Então o vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. Mas, se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos enviados para depurar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica de ciências, mas no entanto tão pobre de bons sentimentos, então não nos restará senão chorar e gemer pela vossa sorte. Mas não, assim não será. Voltai para Deus, vosso Pai, e todos nós que houvermos contribuído para o cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças, agradecendo-lhe a inesgotável bondade e glorificando-o por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Onde encontrar uma instituição espírita? Seara Espírita Maria de Nazaré, localizado na Rua Sertânia, número 196, Boa Vista 2. Reuniões públicas quartas e sábados às 8 horas da noite. Centro Espírita Lar de Jesus, Terceira Travessa Clara Nunes, número 132, bairro São João da Escócia. Reuniões públicas domingos e quartas às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha, o livro dos Espíritos. Separamos aqui a questão de número 627. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Resposta dos Espíritos. Jesus empregava miúde na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mister agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos os possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. O Espiritismo na Bíblia. Extraímos da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 9, essa passagem. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Porque fostes contristados segundo Deus. O Espírito Emmanuel comenta essa passagem na mensagem titulada Contristação, e que faz parte do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreve: quanta vez se agitam famílias, agrupamentos ou coletividades para que a tormenta lhes não alcance o ambiente comum. Quantas vezes a criatura contempla o céu em súplica para que a dor
não lhe visite a senda, ou para que a adversidade fuja ao encalço de outros rumos. Entretanto, a realidade chega sempre, inevitável, inflexível. No turbilhão de sombras da contristação, o homem não raro se sente vencido e abandonado. Todavia, o que parece infortúnio ou derrota pode representar providências salvadoras do Todo-Compassivo. Em muitas ocasiões, quando as criaturas terrestres choram, seus amigos da esfera superior se alegram. A maneira dos pomicultores que descansam tranquilos depois do campo bem podado. Lágrimas nos lares da carne frequentemente expressam júbilos de lares celestiais. Os orientadores divinos, porém, não folgam porque os seus tutelados sejam detentores de padecimentos, mas justamente porque semelhante situação indica possibilidades renovadoras no trabalho de aperfeiçoamento. Todo campo deve conhecer o tempo de ceifa ou de limpeza necessárias. Quando estiverdes contristados à face de faltas que cometestes impensadamente, é razoável sofrais a passagem das nuvens pesadas e negras que amontoastes sobre o coração. Contudo, quando a prova e a luta vos surpreenderem a casa ou o espírito em circunstâncias que independem de vossa vontade, então é chegada a hora da contristação, segundo Deus, a qual vos eleva espiritualmente, e que por isso mesmo provoca a alegria dos anjos que velam por nós. Onde encontrar uma instituição espírita? União Espírita Vinha de Luz, localizado na Rua Boa Viagem, número 70, bairro Petrópolis. Reuniões públicas, sábados e quartas, às 8 horas da noite. Casa Chico Xavier, localizado na Rua João Soares de Lira, número 1563, bairro Divinópolis. Reuniões públicas, segundas, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente estamos aqui neste espaço que é ocupado com a participação de você, rádio ouvinte, mas que ainda devido à pandemia do coronavírus, nós não estamos realizando o programa ao vivo e por isso trazemos perguntas para aprofundar a compreensão e entendimento desses temas que tratamos nesta manhã. E vamos agora a uma dessas perguntas. Na mensagem Necessário Acordar, a que se refere Emmanuel? A mensagem de abertura do programa nesta manhã, extraída do livro Pão Nosso, que se intitula Necessário Acordar. É evidente que Emmanuel não se refere ao sono físico, ao estado de entorpecimento orgânico que naturalmente ocorre e que não deixa para isso sentido de advertência ou de maior cuidado. Mas aqui ele se refere a algo que é imensamente importante. Ele se refere à necessidade de acordarmos espiritualmente. Estamos hoje praticamente no início do ano e é exatamente uma ocasião como essa que nós podemos extrair um rico proveito desses esclarecimentos que Emmanuel colocou na mensagem.
Então, ele fala de que massas, grandes quantidades de religiosos são conduzidos através das circunstâncias de cada dia, quais sonâmbulos inconscientes. Essas pessoas muitas vezes falam de fé, de espiritualidade, mas como se estivessem vivenciando, diz Emmanuel, um escuro pesadelo. E para sair desse estado de torpor, ele passa algumas regras importantes de colocarmos em prática. Essas regras estão associadas à reflexão, à meditação. E ele sugere, por exemplo, necessário indagar a si mesmo o que faz, o que deseja e a que propósitos atende, a que finalidade nós nos destinamos. Então ele coloca essa série de perguntas que devemos fazer conosco mesmo, levando em conta que é preciso atuarmos no mundo físico conscientes da nossa realidade espiritual. É necessário pararmos de agir por condicionamento, por atitudes aonde a inconsciência se faz presente, porque esse tipo de atitude leva a esse sono doentio do nosso espírito. Então ele coloca: faz-se indispensável examinar-se, analisar como é que a minha vida está se conduzindo, o que é mais importante para mim, como no dia a dia eu posso estar sendo amparado pela espiritualidade do bem. O que é que eu preciso fazer para que isso se dê? A doutrina espírita, ela é muito clara a respeito disso. É necessário alimentarmos pensamentos em conexão com os objetivos elevados do Evangelho, para a partir da mudança mental, a nossa maneira de sentir e de agir esteja desperta, conscientemente aprovada por essa maneira, por essa forma renovada de estarmos agindo. E concluindo, Emmanuel diz a nós o seguinte: emergir da animalidade, erguer-se para senhorear o próprio caminho. Erguer-se para senhorear o próprio caminho, Emmanuel se refere ao fato de que, se nós não estivermos atentos ao que a gente pensa e sente e faz no dia a dia, acabamos sendo levados pelos outros, pelo que a sociedade, pelo que a convivência que nós temos e de onde recebemos uma carga muito grande de influência, determine o que é importante ou não é importante para nós. E concluindo essa resposta, o que aqui nos é proposto para que nós acordemos é: tome consciência da sua espiritualidade, da sua imortalidade. Se sensibilize nos propósitos que o Evangelho do Cristo propõe para nós, as escolhas mais certas, o direcionamento ideal da nossa conduta durante essa fase de aprendizagem que cada encarnação propicia a cada um de nós. Vamos assim para mais uma pergunta com os temas que tratamos nesta manhã. O que significa contristação na mensagem do livro Vinho de Luz? Contristação, quando é analisado apenas do ponto de vista do vernáculo da palavra, é sinônimo
de entristecer-se, é sinônimo de angustiar-se. Mas aqui Emmanuel vai enriquecer a compreensão dessa palavra quando analisa a passagem da carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 9, quando ali Paulo diz de que ele folga, ele se sente bem, porque aquela comunidade tinha sido contristada para o arrependimento. Então, na mensagem que está no livro Vinha de Luz, nós vamos entender a importância disso que Emmanuel aqui trata. Então, contristar-se, que essa situação de angústia, de sofrimento, que cada criatura humana invariavelmente passa, pode ser elemento de promoção espiritual, de crescimento. Se essa contristação ela não for perturbada por revolta, por contrariedade emocional, por achar que estamos sendo injustiçados e com isso perdermos a oportunidade de crescimento que ali teríamos se enfrentássemos aquela tristeza, aquele problema com a cabeça erguida. É claro que essa contristação para Deus, que Emmanuel aqui considera, ela não será fruto de comportamentos desequilibrados que tenhamos tido, como a aquisição de vícios que minam a nossa saúde, ou por determinados desequilíbrios morais que nos perturbaram. A contristação que aqui é colocada e que é motivo de folga, de júbilo para Paulo, é aquela que muitos cristãos passaram e que nós também podemos passar, aonde de repente nos deparamos com uma aflição, um sofrimento muito grande e não houve como evitar que aquele sofrimento acontecesse. E aí, diante daquilo que dói em nós, mas que nós não fomos os causadores, é que essa contristação é positivada, porque significa expressão e vivência de humildade, de resignação, de confiança em Deus, mesmo diante de circunstâncias que nos cause sofrimento, mas que não nos leva à revolta ou alguma contrariedade mais profunda. Vamos aqui ainda rapidamente para mais uma pergunta com esse tema. Por que a contristação, segundo Deus, nos eleva espiritualmente? Exatamente como estávamos analisando. Nos eleva espiritualmente quando ela é o resultado não de erros cometidos irresponsavelmente por nós, mas quando surge um sofrimento grande e que nós não fomos os causadores, mas que por estarmos trabalhando as virtudes do Evangelho, não esmorecemos, continuamos confiando em Deus e tendo certeza que se a causa daquela contristação não está nessa vida, é originada de um passado nosso, de outra experiência encarnatória, aonde de algum modo deixamos sementes que agora estamos colhendo os frutos. Se analisarmos por este ângulo, as situações, por mais inesperadas e difíceis que venhamos a passar,
sempre estarão nos promovendo espiritualmente. Bom, estamos chegando aos momentos finais do nosso programa. Queremos agradecer a todos que nos acompanharam aí pela Rádio Liberdade. Se possível, compartilhem com amigos, com conhecidos. Todos os domingos, 7h30 da manhã, nós estamos aqui trazendo essa mensagem e que para nós é muito importante que vocês que têm nos acompanhado possam estar continuando juntinho de nós nesse ano que se inicia. Muita paz para todos. Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região.